Bem-vindas ao nosso quarto dia da nossa live Jejum com Propósito. Seja bem-vinda, você que está aqui pela primeira vez, você que acha que caiu de paraquedas, não caiu, você foi convidada, você foi chamado pelo Senhor, a gente vai orar juntas. Deixa eu só botar esse aqui é um óleo essencial maravilhoso, inclusive. Isso aqui para quem não toma cafeína, até para quem toma, né? Enfim, eu achei futucando. Eu adoro ficar futucando o Amazon. Eu adoro coisas naturais. Aí eu encontrei, um nasal stick, não sei como fala. Aí ele tem mentol, tem óleo essencial de eucalipto, menta, menta de novo. Enfim, ele é bom, ele dá uma energia. Ele também desentope o nariz, então eu tô apaixonada. Às vezes as crianças acordam sem sono, com sono pra ir pra escola, aí eu falo, cheira aqui. E é muito bom, tem um de laranja. Tem um de laranja maravilhoso, o humor muda na hora, incrível. Então se vocês quiserem tirar print, ó, pra vocês comprarem. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Vou dizer pra vocês que hoje, especialmente hoje, tá sendo assim, acho de todos os dias o mais difícil. Até ontem eu brinquei, falei com o Rodrigo, cuidado com o que você fala. Eu falei assim, engraçado que eu falei isso pra ele ontem à noite, quando eu tava jantando, tinha acabado a live, aqui pra mim são 6 horas, pra vocês que são 8. Eu falei assim, esse jejum eu preciso fazer um outro, porque esse jejum não tá difícil pra mim. E verdadeiramente, o jejum da comida, do formato que a gente fez, não é difícil pra mim. Eu fico muito de boa sem comer açúcar, fico muito de boa, eu não como glúten, eu não como lactose. Então, assim, a gente tá comendo comida que Deus criou. Legumes, frutas, verduras, proteína. Eu não sinto fome, comendo as refeições perfeitas da forma correta e tal. Então, assim, no jejum espiritual especificamente, pra mim, da comida, não tá sendo difícil. Diferente, por exemplo, quando eu faço um jejum que eu vou, sei lá, fazer 48 horas, aí eu não como nada. Aí, espiritualmente falando, eu sinto mais desafio. Só que aí eu fui falar isso pra ele ontem à noite e, incrivelmente, hoje, assim, você não tem noção, os meus pensamentos, você não tem noção da minha mente hoje, assim, sabe? Eu sentindo mesmo o inimigo atuando mesmo na minha mente de coisas terríveis, de coisas inimagináveis. E chegou um momento hoje à tarde que eu não conseguia orar. Eu não tava conseguindo, tipo, eu não conseguia. Daí eu falei assim, amor, ora por mim, por favor. Ora por mim. Ele falou, o que foi? E eu falei, não vou nem falar o que tá acontecendo, porque eu não quero nem trazer vida, né, a esses pensamentos. Eu não quero nem falar o que tá acontecendo, só ora por mim. Aí ele orou. Aí eu tava aqui agora, antes de começar a live, eu falei assim, Jesus, por favor, vem nessa live, vem, porque vão ter dias que ele vai te pedir coisas, vão ter dias que ele vai te direcionar a orar por pessoas, quando no dia você é a pessoa que mais precisava de uma oração. Esse é o reino de Deus, é quando você, por você mesmo, você não tem capacidade, você, por você mesmo, não aconteceu nada específico, né? Não, de jeito algum, mas você sente espiritualmente falando. Então, hoje, eu falei, quando eu tava aqui agora para começar a live, eu falei, Jesus, vem, visita essa live, visita essa oração, toma-nos com o seu poder, com a sua glória, porque por mim mesma, hoje, eu não dou conta. Então, eu lembro, na semana passada, eu fui na clínica da Ju fazer os soros de vitamina que eu sempre faço. E aí tinha acontecido uma situação específica dentro da empresa. E era muito específica. E quando eu tava saindo da vitamina, tinha uma moça que eu conhecia ela. E aí eu falei, olha, você aqui. Ela falou, oi, você aqui. Aí eu falei, como é que você tá? E ela contou um pouco do que ela tava passando. E o que ela estava passando era exatamente o que eu estava passando. Era exatamente. E aí eu falei, meu Deus, que o Senhor te ajude, se mantenha firme,
Porque o Senhor é com você, Ele vai te dar força, se Ele deu a direção, Ele vai sustentar, por mais que seja difícil. Eu comecei a falar isso pra ela. Aí eu falei, então tá, beijo, tô indo. Deixa eu só tirar aqui, porque senão eu fico desconcentrada lendo vocês. Eu falei assim, não, beijo, eu tô indo. Aí eu abri a porta assim, abri a porta. Aí Jesus, ora por ela. Aí sabe aquela fração de segundos que você fala assim, não, mas eu que tô precisando de oração, eu vou orar por ela de algo que tá acontecendo comigo e eu vou ministrar no coração dela aquilo que o Senhor quer falar, mas que tava precisando falar comigo. Só que lembra que eu falei pra vocês, eu nunca desobedeço à direção de Deus, nunca. Sendo bem sincera, assim, hoje eu só queria que alguém me ligasse, falasse assim, Dri, deixa eu orar por você. Dri, peraí, não fala nada. Mas hoje eu tenho um compromisso e uma direção de Deus. Não, você vai orar pelas pessoas. Enquanto você ora por elas, eu cuido de você. Então eu comecei a orar por ela e as palavras que Jesus vinha dando, direcionando, era exatamente o que eu precisava ouvir. Era o que eu estava precisando ouvir. E ela chorava. Ela falou, meu Deus, como Deus é perfeita. Eu falei, você nem sabe. Mas não falei não, só pensei. Então hoje a gente está aqui no dia que para mim está sendo o mais desafiador, assim, mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É justamente quando a gente está fraco que Ele vem. Então ele fala assim, se alegre na sua fraqueza, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então toda vez que você se sentir, nossa, hoje tá sendo um dia, alegre-se. É nesse lugar que você se coloca totalmente dependente dele. É que você fala assim, eu não tenho o que fazer. Hoje eu não tenho condição do que fazer. Se o Senhor não vier, não tem outra solução. Se o Senhor não fizer, não tem outra solução. Então, acho que foi na segunda-feira que eu falei assim pra vocês, se alegre quando Jesus tira algo de você, se alegre quando Jesus permite você passar por algo, porque essa é a maior comprovação de que Ele te ama, é a maior comprovação de que Ele quer te corrigir, te ajustar para ficar mais perto dele. Eu não sei se você sabe a história de Saul, eu sou apaixonada, assim, um conselho que eu dou para você, se um dia você quiser começar a ler um livro, assim, na Bíblia, não é a ordem ideal para você começar a ler, não é de jeito nenhum, mas, assim, eu sou apaixonada pelo livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Ele é um Netflix, assim, muito mais incrível que o Netflix. Você entra na história de uma forma muito surreal. Isso aconteceu no Antigo Testamento, então é o que eu falei pra você, né? Antes de Deus vir na Terra, Deus falava com os homens, entregava recados aos homens. E aí, nesse tempo, a galera queria um rei pra governar. E Deus falava assim, gente, vocês não precisam... Deus falava através de homens, né? Eu acho que era através de Samuel, inclusive. Não lembro os detalhes. Falava assim, vocês não precisam de um rei. Não, mas nós queremos um rei, nós queremos ouvir uma direção de alguém que nos diga o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, a nossa tendência a idolatrar, a nossa tendência a querer ouvir pessoas e não ouvir a Deus é do tempo antigo. E Deus falava, gente, vocês não precisam, confiem em mim. Não, mas a gente quer. Aí Deus falou, vocês querem? Então tá, beleza. Vou levantar um rei aqui. E aí levantou Saul. Até então, eu tô só fazendo um adiantamento aqui, você tem que ler. Meu marido ia trazer uma aguinha pra mim, eu vou ficar rouca agora, porque eu falo sem respirar, aí fica tudo seco. Essa história é muito legal, você vai amar. Aí, o que acontece? Deus vai lá e, olha lá, falei, ele tá aparecendo. Isso é incrível, amor, eu tava falando aqui que eu tô rouca, ó. Porque sem tomar água, hoje eu tomei pouca água, eu tomei tipo 2,5 litros. Doideira. Obrigada. Seu Instagram não aparece a live. Ô, gente, vamos conversar uma coisa aqui, desculpa interromper aqui o programa de vocês, mas já interrompendo, ativa a notificação dessa bendita criatura que tá aqui embaixo, do Instagram, pra tudo. A Adriana postou um story, ativa pra aparecer pra você. A Adriana postou um Reels, um feed, uma live, sabe por quê? Não aparece, eu tô lá embaixo igual um bocó, não aparece, você crê? E não aparece a notificação, e não aparece você bonitinha ali. Você acredita? Eu acredito. Sabe o que é isso, irmã? É o Satanás. É o inimigo. E tá endemoniado. É o inimigo endemoniado, é ótimo. O Satanás tá endemoniado. Mas é isso, te amo, tá? Obrigada, amor.
Se você puder, manda a live aqui, por favor. Ó, todo mundo falando que tive que caçar a verdade. Se você puder, manda aí para umas 10, 15 pessoas e deixa sendo enviada. Ai, que Tudo congelada. bem? Voltei, pessoal. Olha só pra gente firmar esse relacionamento aqui. Essa pessoa que tá aqui embaixo, ela não pede para vocês fazerem as coisas. Eu tenho muita agonia de Ela pedir. não dá comandos para vocês se ajudarem. Como assim? Pega 10 pessoas que você ama da sua família, por mais que você não fale com aquela sua tia chata pra caramba, a última vez que você viu ela foi no Natal e você ficou longe, manda pra ela. Manda pras pessoas que você ama essa live. Você entendeu? Por quê? Por que é importante? Porque o ambiente muda tudo. As pessoas estarem aqui ouvindo isso, participando com vocês, não importa se começou segunda-feira ou se está começando só hoje, entende? Compartilha essa live com todo mundo, curte aí, comenta, faz tudo que precisa fazer, beleza? Te amo. Te amo. Beijo. Você tinha falado sobre isso já? Não, Então, só falei agora quando eu vi que você estava chegando. Essa é uma outra coisa, assim, eu detesto, e é uma coisa que eu tô pedindo a Jesus para me ajudar a tratar. Eu detesto pedir coisas às pessoas, eu detesto dever favor às pessoas. Eu acho que as pessoas... Eu vou pedir coisas e depois as pessoas vão jogar na minha cara. Então eu tenho muito assim, eu não vou pedir nada, deixa que eu me viro. E não pode ser assim, né? A gente tem que servir um ao outro, a gente tem que ter um coração ajudador. Eu tenho muita dificuldade, então até pra pedir pra vocês mandarem a live pra alguém, na minha cabeça é tipo, cara, elas não tem que ficar mandando nada pra ninguém, não vou ficar enchendo o saco delas pra pedir nada, entendeu? Então é muito difícil, mas com o tempo eu vou melhorando nisso. Mas deixa eu só contar com vocês, já tem mais gente chegando, muito obrigada. Sempre que vocês puderem mandar, vocês sentirem de mandar, você envia. E aí a galera queria um rei, né? Então eles tinham a promessa de que Jesus viria, eles tinham a promessa dos profetas, tinham todas as garantias de que a palavra de Deus ia se cumprir, mas eles queriam um rei. Aí Deus falou e falou, beleza, vocês querem um rei? Ó como ele é bom, se sou eu, você que se vira, você quer rei, o problema é seu, não vai ter ponto final. Ele não, foi lá, tudo bem, levantou um rei. E aí, a história que eu tô falando aqui é do livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Quando Deus levanta Saul como rei, é muito incrível. Você tem que ler. É bizarro. Parece que você tá num filme de suspense, que você começa a olhar e fala, não, Deus não fez isso não. Deus fazia o seguinte, Deus chegava para Saul, Deus amava Saul. Deus chegava para Saul e falava, Saul, seguinte, 3 da manhã da quarta-feira, você vai pegar a sua tropa, seu exército, os melhores que você tem, você vai entrar à direita, depois você vai virar à esquerda, depois você vai virar à direita de novo, todos os inimigos vão estar lá, você ataca todos eles e mata todos eles. Aí eu já tive o primeiro impacto. Deus regaçando, tipo, vai matar a galera lá. Aí acontecia exatamente como Deus falava. Saul fazia como Deus falava e acontecia exatamente como Deus falava. Vai pra direita, pra esquerda, mata todo mundo lá, acabou com o inimigo do lugar tal. Depois Deus ia lá, falava de novo pra Saul. Saul, agora vai ser na sexta-feira. O inimigo vai vir pelo telhado. Deus falava assim com Saul. O inimigo vai vir pelo telhado. Você vai ter que pegar o seu exército. Eles vão subir um pouquinho pra direita, mas vira um pouco pra esquerda, que quando ele vier, você ataca por trás e mata todos eles. Aí eita, Deus fazia isso. Aí você já começa no primeiro impacto, assim. Como assim? Só que aí quando você lê Gênesis, quando você vai ler que Deus ficou pé da vida com a galera que tava na sacanagem, a galera tava na orgia, estavam tudo se trocando em casamento, assim, fazendo uma loucura. Deus ficou tão bravo que aí Deus foi lá e falou pra Noé, constrói uma arca porque eu vou matar todo mundo. Você fala assim, Porque até então, as pessoas, muita gente, né? As pessoas são muitas, mas algumas pessoas pregam como se Deus fosse, tá tudo certo, continua aí do jeito que você tá fazendo, tá lindo. Não, fica tranquilo, Jesus te perdoa, tá tudo certo. Não é assim que funciona. Deus não gosta de brincadeira, não gosta de bagunça, é ordem, é busca por santidade, é um caminho santo, é um caminho reto, é você oferecer a sua santidade para Deus. Aí o que aconteceu com Saul? Deus ia lá e entregava todos os inimigos na mão de Saul.
Todos. Por isso que quando você lê assim, resista ao diabo, ele fugirá de você, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você pisará na cabeça da serpente, ela não tocará na sua vida. O mal vai tentar chegar até você, mas ele não tocará em você. Toda vez que você lê essas passagens, toda vez que você lê sobre esses versículos, tenha confiança, tenha total convicção. Porque Deus não mente, ele é muito fiel. A gente, na maioria das vezes, não é. E aí, por a gente não ser, a gente projeta em Deus dele não ser. Ele é o tempo todo. Tempo todo. Aí Saul ia lá, você só começava a ver as vitórias de Saul. Saul acabando com tudo, com toda a maldade, Deus falando com ele o tempo todo, Deus falando com ele o tempo todo. Deus dava direção, era exatamente: mata lá, vai por cá, vão vir agora, vão vir por cima da sua casa, vão tentar pegar você, não deixa pegar você, mata, tal. Aconteceu exatamente. Só que sabe o que aconteceu? A gente começa a se acostumar com a bondade de Deus, a gente começa a se acostumar com a presença de Deus, e a gente para de ter reverência, a gente para de ter respeito, a gente para de ter temor. A gente simplesmente, tá tudo certo. Tanto que a gente não precisa ir tão longe para ver quantas pessoas que caminhavam com Jesus e hoje fazem coisas que a gente fala assim: meu Deus, não é possível, não é a mesma pessoa. A gente fica abismado. Olha o que aconteceu. E a gente tem que orar o tempo inteiro, vigiar o tempo todo, para não acontecer isso comigo, para não acontecer isso com você. Saul tava bonitão. E aí a Bíblia diz que ele era bonito, alto, tal. Tinha um monte de mulher também, casava com uma. Naquela época podia, né? Mó doideira. Aí o que aconteceu? Saul, de repente, começou a se achar autossuficiente. Aí Saul começou a não ouvir mais a direção de Deus. Começou a querer, já venci um monte de guerra aqui, já tô dominando, já sou bonitão, pra quê? Não, calma aí, Deus, espera um pouquinho. Aí Deus ia lá, dava um aviso: Saul, faz assim não, Saul. Lembra que eu sou com você. Lembra que eu sou o dono da sua vida. Lembra que eu dou a direção da sua vida. Não faz assim, ouve o que eu tô te falando. Endireite seu caminho, para de vacilar, para de pecar. Você sabe as coisas que você deveria deixar de fazer, que você não tá deixando de fazer. Você acha que você tá fazendo escondido que eu não tô vendo. Mas eu vejo todas as coisas. Eu sei o que você sente no seu coração. Saul, se endireita, para de fazer isso e segue o que eu tô te falando. Saul vai lá. Tinha um exército lá, que ele tinha uns inimigos lá que ele tinha que atacar. Deus falou como fazer, ele foi lá e fez completamente diferente. Deus foi lá, deu uma chance. Depois, mais uma vez, Saul foi lá, fez completamente diferente. Deus deu outra chance. Aí depois chegou um momento que Deus falou: aqui, brincadeira comigo não. Aí que você vai ficar chocada que Deus fez. Deus deu tempo, acabou. Sabe aquele momento que você tem um amigo, que você tem uma amiga que, tipo, cara, você perdoou uma vez, você perdoou, agora chega. Você não vai me acessar mais. Não, eu te perdoo, tá tudo certo, mas paciência tem limite, não brinca comigo. Sabe o que aconteceu? Deus foi lá, retirou o espírito de Saul, retirou a presença dele de Saul e colocou sobre ele espírito perturbador. Vamos lá, no português, claro, colocou demônio azucrinando a cabeça dele. Quando eu li isso, eu falei: é sério? Eu nunca imaginei que Deus seria capaz de fazer isso. Simplesmente Saul começou a ficar perturbadíssimo. Ele não conseguia raciocinar, porque o espírito é como se ficasse zumbindo na cabeça dele. Era um negócio de louco. E aí, a pessoa que acalmava Saul era a pessoa que até então ele estava tentando matar. E uma pessoa que amava ele, que era amigo dele, que era Davi. Mas eu não vou entrar nisso, senão vai dar um nó na sua cabeça e eu também não vou saber contar em detalhes. Davi tinha que ir lá tocar a harpa para ele poder se acalmar. Só que ele tentava matar Davi. Então, Deus simplesmente retirou o espírito de Saul e colocou sobre ele espírito perturbador. Deus amava Saul, Deus andava com Saul, Deus dava direção para Saul, Deus era fiel a Saul, Saul era fiel a Deus, até que Saul resolveu desobedecer a Deus e falar: eu faço do meu jeito. Se lascou. Então, toda vez que a gente olha para esse lugar que a gente está de fraqueza, esse lugar que a gente fala assim: Deus, eu não tenho o que fazer. Se o Senhor não vier, eu não sei o que fazer. Se o Senhor não fizer, eu não sei o que fazer. Se o Senhor não falar, eu não sei o que fazer. É o melhor lugar para você estar.
Se você está passando por um momento desafiador, que você precisa da presença de Deus, se alegre, porque Ele tem prazer em você. E Ele está permitindo isso para você se achegar nele. Para você olhar ao redor e ver, eu não tenho solução, agora eu preciso do meu Pai. A gente não daria conta desse papel. Por isso que Ele é perfeito, por isso que Ele é amor, por isso que Ele é soberano, por isso que Ele é santo. Porque a gente não daria conta. Ah, agora que você tá sem nada, agora que você se lascou, você quer vir falar comigo, você quer pedir minha ajuda. Eu tava te oferecendo há um tempão e você não queria. Agora que você tá ferrada, você quer vir pra mim. Eu não daria conta. Mas Ele é desse jeito. Ele fala assim, ó. Eis que eu mesmo procurei as minhas ovelhas e eu mesmo buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que encontrar ovelhas dispersas, as ovelhas aqui, o Senhor está falando sobre você, sobre mim. Ovelhas somos nós. Ele fala assim, no dia que eu encontrar ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas nos dias das nuvens densas e trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto com as correntes de água e todos os lugares habitados da terra. Eu deixarei que pastem bons pastos, e nos altos montes será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. E eu mesmo, apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas eu destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Quando ele fala as gordas e fortes, é o Saul. É aquela pessoa que, eu sou forte, eu sou incrível. Preciso de Deus, que Deus quer. Não, para. Essas daqui, ele vai destruir. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus. Eis que julgarei entre as ovelhas e ovelhas, carneiros e bodes. Será que não lhe basta a boa pastagem? Ainda que precisem pisar os pés o resto do seu pasto, e não lhe basta o fato de terem bebido água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas, elas têm de comer e de beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e magras. Visto que com o lado do ombro vocês dão empurrões, chifres, rechaçam todas as ovelhas fracas até que tenham espalhado por toda parte. E eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina e julgarei entre as ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor e ele a apacentará. Ele a apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus e o meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Aí presta atenção aqui agora e continua sendo para você. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Ele não falou que vai fazer uma aliança de confusão com você. Ele vai fazer uma aliança de paz com você. Eu livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam em bosques. Delas e dos lugares ao redor do monte eu farei uma bênção. Farei descer chuva ao seu tempo, serão chuvas de bênção. Ele não falou chuvas de morte. Ele falou que vai fazer descer sobre a sua vida chuvas de bênção. Tenha convicção de cada palavra que Deus traz para você. Ele não é homem para mentir. Ele não engana. Ele não brinca. Então, toda vez que você quiser, ai meu Deus, minha vida tá muito difícil, agradeça a Deus e fale, Senhor, eu confio nas suas promessas. Eu sei que chuvas de bênçãos cairão sobre a minha vida. Eu sei que eu sou escolhida pelo Senhor. Eu sei que eu sou amada pelo Senhor. Eu sei que os momentos difíceis vão vir para mim e para todos que te amam, porque a sua palavra diz que neste mundo teríamos aflições. O Senhor deu uma confirmação, neste mundo tereis aflições, contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor. E quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e livrar das mãos do que as escravizavam,
já não servirão de rapinas aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu sou o Senhor e que eu sou Deus, o seu Deus, e eu estou com elas e que elas são o meu povo. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Essa palavra, ela me acompanhou por muitos dias. Eu escrevi aqui, dia 22 de abril de 2022. Eu queria encontrar com o Senhor e eu vivia pedindo para Ele falar. Eu não estava entendendo alguns momentos da vida, e aqui já é uma confirmação para você que você estando em Deus vão ter alguns momentos em que você vai perguntar: será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Será que eu estou no caminho certo? Mas o seu temor, o seu amor e a sua vontade de agradá-lo subirá como um incenso agradável para Ele. Só o fato de você ter um coração quebrantado, de você ter um coração disponível, de um coração querendo fazer o que é certo. Mas o pior lugar que você pode estar é na cegueira. É numa cegueira espiritual, onde você sabe que você faz coisas que você não deveria mais fazer, que você age. E eu tô falando nos mínimos detalhes, eu tô falando quando você pega um dinheiro emprestado com alguém e você fala que você vai pagar e você não paga. Quando você pega mentira. Não existe, no mundo de Deus não existe mentirinha. Tudo é mentira. Ah, vem amiga aqui em casa pra gente tomar um café. Puxa, eu não vou porque eu tenho que fazer isso e isso. E é mentira, você só não tá afim de ir. Ó, eu não tô afim de ir hoje não. É melhor a verdade sempre. Sempre, sempre. Comece a cortar as brechas. Começa a cortar absolutamente tudo. Tudo que você sabe que você faz hoje, que você não deveria fazer mais. Tenha um coração arrependido verdadeiramente, para que você comece a ver os sinais, as maravilhas de Deus, porque você vai estar tão entregue a Ele que é impossível você não ver. É impossível. Mas você precisa entrar num lugar todos os dias em que você queira estar com Ele, que você queira estar na presença dEle. E eu sei que muitas vezes para você vai ser um pouco difícil ler a Bíblia, mas mantenha uma comunhão falando com Ele, até que Ele coloque dentro de você uma fome, uma sede que você não consiga mais não ler, que você não consiga mais não querer saber sobre Ele. Porque é na palavra que você conhece a face de Deus. Eu nunca imaginei. Se eu não tivesse lido, eu nunca saberia. Então você vai entrando nesse lugar onde você vai buscando estar com Ele, onde você mesmo sem força, você vai lá. Tem dia que você vai só ficar em silêncio na presença de Deus. Tem dia que você não vai falar nada. Ele vai falar com você. E você vai pro seu quarto, você vai fechar a porta, você coloca um louvor, você coloca uma canção e você fica lá quietinha. E deixa Ele falar. Ou então deixa Ele ficar em silêncio, porque o silêncio de Deus é a resposta pra gente. Quantas vezes eu perguntei alguma coisa e Ele não me respondeu. E eu já entendi que aquilo era uma resposta. Não era para eu me mover, não era para eu fazer. Ele estava trabalhando a minha paciência, a minha confiança, a minha dependência, o meu descanso. Pra gente que gosta de fazer, pra gente que é super ativa, a gente muitas vezes quer ser Deus. E a gente não deixa Deus ser Deus na nossa vida. Então, quando Ele não responde algo que você está perguntando, receba como uma resposta. Ó, não se move, não mexe, fica tranquila. Vamos ver se a gente confia mesmo. Se a gente consegue entrar nesse lugar de dependência que Ele pede, que nenhum mal vai chegar à sua casa, que Ele vai fazer derramar sobre a sua vida chuvas de bênção, que Ele mesmo te buscou, Ele mesmo te trouxe até aqui, Ele mesmo te convidou para esse jejum. E nos momentos em que a gente está se sentindo fraca, Ele está nos fortalecendo. Quem sabe não é esse lugar que Ele espera de nós. O lugar que a gente fala assim: Deus, eu não tenho como fazer. Eu não tenho. Eu entrego nas suas mãos. É igual quando a gente está com toda a paciência do mundo, sem estar cansada, e nosso filho, nossa filha fala: ai, mamãe, me ajuda a fazer esse exercício aqui. Eu não sei fazer. Aí a gente está com paciência, né? A gente fala: claro.
Vem cá, como é gostoso a gente ouvir nosso filho, nossa filha falar, olha, eu não sei como fazer, me ajuda aqui. Como que a gente quer entregar o melhor e a gente fala assim, meu Deus, que eles possam sempre buscar ajuda. Quando tiverem uma amizade difícil no futuro, quando alguém decepcionar, quando alguém mentir, que eles possam vir até a gente e falar, puxa mãe, puxa pai, tô tão arrasado porque fizeram isso comigo. Quantas vezes eu já chorei para Jesus. Gente, vocês não têm noção. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que eu não vi essa situação antes? Deus, mas como que essa pessoa entrou na minha vida e o Senhor deixou? Eu não consigo entender. Ele fala, é nesse lugar que eu estou te ensinando. Se eu não permitir você passar por isso, você não vai aprender. Se eu não permitir pessoas assim chegarem até você, você não vai estar pronta para o lugar que eu vou te levar. Eu lembro logo que aconteceu da gente aceitar Jesus e foi muito rápido. E eu vi algumas coisas que eu não concordo, que aconteciam em bastidor de igreja. Eu falei, eu lembro, eu chorava. Eu falei, Deus, por que o Senhor está permitindo a gente tão precocemente ver isso? Ele falou, para que você nunca se afaste do meu amor mais. Para que você nunca projete a sua fé em pessoas, mas em mim. Porque elas vão falhar. Elas vão falhar muito, mas eu não. E ali naquele lugar eu vi o quanto eu fui forjada, o quanto eu estava no meu processo interno com Deus de conhecer a Ele, de entregar muitas coisas para Ele, de renunciar a muitas coisas e ainda tendo que lidar com o externo, de ver certas coisas e questionar, mas por quê? Porque querendo ou não, a gente olha para as pessoas e você olha para mim e você imagina, não, Adriana nunca grita em casa. Não, Adriana nunca vai falar um palavrão. Não, Adriana nunca vai sentir inveja. Mas no momento de desequilíbrio eu falo um palavrão. No momento de estresse, quais foram os exemplos que eu falei? Eu grito. Nos momentos de fraqueza eu sinto inveja. Então, a gente não pode projetar nas pessoas. Nós somos iguais. Tem dia que eu tô cansada, eu não quero ver ninguém. Tem dia que eu só quero me trancar no quarto e ficar quietinha. Tem dia que eu quero sumir. Tem dia que eu quero abraçar todo mundo. Tem dia que eu quero falar com todo mundo. E tem dia que eu não quero. Tem dia que o medo quer vir me tomar. Tem dia que eu acho que eu tô ficando para trás. Tem dia que eu tenho convicção. O Senhor me chamou para esse lugar, para eu ser mãe 100% integral, ficar na minha casa, tá aqui. Aí tem dia que não, peraí. Mas o mundo tá lá, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo indo, eu tô ficando aqui esquecida. Então, é o tempo todo a luta da alma com o espírito. A alma, o espírito. A voz vem querendo dizer, não, o seu tempo acabou. Não, isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui não é pra você. Não, você não é capaz. E tem outra voz e fala, eu faço o de repente assim. Por que você tá se preocupando? Por que você não está descansando em mim? Por que você está comparando a sua vida com a do outro? Por que você não está vindo e se ajuntando a mim, perguntando a mim sobre os seus anseios? Por que você está querendo encontrar um post do dia que vai ser a minha voz falando para você, quando na verdade eu estou pronto para falar diretamente ao seu ouvido? Por que você passa tanto tempo no celular e não passa 1 minuto comigo? Então, você precisa ter a sensibilidade do lugar que Jesus está te chamando. Não é à toa o que você está passando. Não é à toa que durante esse período de jejum vem tanta resistência contra a nossa vida. É uma comprovação de que é tão grandioso aquilo que Deus tem pra gente, em particular, individualmente, com cada uma, que a resistência vem para tentar nos desanimar, para tentar gerar dúvida. Mas a gente continua, a gente permanece, apesar da decepção, apesar da insegurança, apesar do momento que a gente está vivendo. E a gente vai elevando a nossa fé, a gente vai aumentando a nossa fé. Quando Jesus estava andando sobre as águas e ele falou para Pedro, Pedro, vem. E Pedro parou de olhar para Jesus, foi a hora que ele começou a afundar. É isso que acontece comigo, com você.
É muito simples da gente sentir a nossa conexão com Deus. Quando a gente está focado em Jesus, sério, pode vir o mundo, pode vir o Papa dizer qualquer coisa. A gente não desanima, a gente não titubeia, a gente não cai. Agora, quando a gente começa, ai, mas será? É que a gente está tirando o olhar de Jesus. E a gente está deixando o medo falar. Então, apesar de algumas vezes eu sentir medo, eu vou mesmo assim, porque eu confio em quem eu estou olhando. Eu confio em quem me chamou. Eu confio em quem me pediu. Eu confio em quem me criou. E aí a gente deixa tudo para trás. E a gente vai só caminhando, só caminhando, só caminhando. Então, hoje, estar aqui é o lugar que eu olho para Jesus e eu vou só caminhando, eu vou só caminhando, eu vou só caminhando. Porque se eu olhar para o lado, eu vou me afundar. Eu vou começar a achar, eu vou começar a pensar. E muitas vezes a gente começa a valorizar mais o inimigo do que aquilo que Deus nos chamou, para aquilo que Deus nos chamou. A gente começa, Satanás agora me deu uma dor na coluna. Você acha mesmo que ele tem essa autoridade para te tocar? Deus falou, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Vão tentar te destruir, resista e ele vai fugir de você. Então, uma dor de cabeça, um sintoma gripal, uma coisa que vem, uma dor na coluna, ela vem e você resiste, e você não valoriza e você olha para Jesus, Pai, cura por favor, eu te peço em nome de Jesus. Para não supervalorizá-lo. E valorizar a Deus, porque Deus é maior. Quantas vezes Rodrigo e Linda com gargantinha doendo, tacava a mão na garganta deles, Pai, em nome de Jesus, eu declaro o sangue de Jesus passando pela garganta deles, o Senhor curando, eu declaro a garganta deles curado, em nome de Jesus. No outro dia eles não tinham uma dor na garganta, parecia que não tinha passado nada, não tinha acontecido nada. No nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há cura. Ele falou que a gente iria curar enfermos. Ele falou que a gente ia expulsar demônios. Você não usa o poder que Deus derrama sobre a sua vida. A autoridade de Deus sobre a sua vida. Então começa a declarar na sua casa, começa a impor a mão sobre a cabeça do seu marido, sobre seus filhos. Eu repreendo tudo que é mal. Eu repreendo todas as amizades. Ah, meu filho e minha filha estão numa amizade ruim. Vai em cima da cabeça do seu filho, põe a mão, Jesus, por favor, retira essa amizade. Vai em cima da cama deles, vai em cima da sua cama, do casal. Peraí. Usa do poder de Deus. Creia no poder de Deus, na autoridade de Deus, naquilo que Ele falou pra você. Porque senão a gente começa a ficar peraí, só pra eu achar aqui. A gente começa a ficar vivendo na inércia, vivendo na solidão, como se o Senhor não fosse conosco. Como se a gente precisasse sempre de coisas externas. Não, confia no poder de Deus, confia nas mãos de Deus. Eu lembro a minha Dinda, ela tá passando pelo segundo tratamento dela de câncer. E aí eu tenho ligado pra ela, tenho orado com ela, e teve um dia que ela me ligou, ela me mandou mensagem, falou, Drico, quando você puder me liga, eu não tô muito legal. E na mesma hora eu liguei no vídeo, ela mora no Brasil, e eu liguei no vídeo e eu perguntei o que ela tava sentindo, e eu comecei a orar. Falei, Dinda, deixa o celular do lado aqui e deixa que eu vou orando com você. E eu comecei a orar, e eu declarava cura sobre a vida dela, eu declarava o humor dela melhorando, os sintomas que ela estava por conta da quimioterapia. Ela falou que parece que foi retirado com uma pinça, assim. Ela falou que ela não sentia absolutamente mais nada. Aí no final do dia, eu lembro que eu tava indo tomar banho, eu já tava sem roupa, já pronto pra entrar no banho, isso era de manhã. Eu tava pra entrar no banho e eu falei, Dinda, mandei pra ela no WhatsApp, como é que você tá? Ela falou, agora eu tô sentindo um pouco de azia, de vontade de vomitar. Falei, peraí que eu vou te ligar. Eu pelada no telefone com ela, liguei e falei, Senhor, toca o estômago dela, toca a garganta dela, toca esse enjoo, retira em nome de Jesus, Pai. Retira toda a vontade de vomitar que ela tem. Retira todo o embrulho no estômago dela, porque a quimio dá essas coisas, né? Falei, retira, por favor, em nome de Jesus. Ela falou que na mesma hora. Isso não é a Adriana. A Adriana não tem capacidade física, mental,
A Adriana não tem nem uma santidade em Deus, porque não é por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço. É o Senhor através de mim. Então, se ele tiver que usar uma mula para orar pela minha Dinda, ele vai usar e ele vai fazer o que ele tem que fazer, porque ninguém para a obra dele. Ninguém. Então, se Deus um dia te pede para você dar 10 reais para um morador de rua e você, não vou dar, não. Ele não vai deixar de fazer aquilo se ele quer fazer, se ele determinou a fazer, ele vai pegar outra pessoa e vai dar. Ninguém para Deus. Só que parece que tudo isso vai sendo apagado da vida das pessoas. Parece que a gente vai esquecendo de quem é Deus e não crê em quem Ele é verdadeiramente. Parece que eu sei que Deus cura, eu sei que Deus... Mas não vai não. Isso é só para Adriana. Pede ao seu filho, a sua filha, quando você estiver com dor de cabeça, quando você estiver com dor na coluna, fala, filho, põe a mão aqui no ombro da mamãe, põe a mão aqui na cabeça da mamãe e pede a Jesus para curar. Vai ver se eles não vão saber as palavras que vão ser usadas. Não, mas meu filho e minha filha nunca rezaram, nunca oraram. Pede e depois você me conta. É o Espírito que dá a palavra. Quando eu oro por vocês aqui, não sou eu falando, não. É o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Eu não tenho capacidade de falar. Eu não tenho como saber o que está acontecendo na sua vida. O amor de Deus é tão grande por você. É tão grandioso por você. Que Ele é capaz de usar qualquer pessoa para chegar até o seu coração. Para que você se achegue perto dele. Então nunca olhe para mim como Adriana é luz, Adriana. Nada. Sou nada. Ele é tudo. Ele é apaixonado por você. Ele é enlouquecido por você. Ele não quer te perder. E Ele fala diretamente as coisas que você precisa ouvir para você se ligar. E não ficar igual Saul. Não, já ouvi a Deus, agora deixa que eu faço. Ele quer o tempo todo. Ele tem ciúme de você. Ele sente saudade de você. Feche os seus olhos, por favor, para a gente poder orar. Senhor Deus, fale ao coração, Pai, mais uma vez. Fale ao coração de cada uma aqui presente, Pai. Visita o seu interior, Pai. Visita a alma, visita os pensamentos. Por favor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha acalmando a mente. O Senhor não habita numa mente agitada. O Senhor é descanso. O Senhor é calmaria. O Senhor é paz. E por isso eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, derrama paz. Derrama uma unção de descanso na vida dela, Pai. Que ela possa confiar e acreditar verdadeiramente nas suas palavras. Aumenta a fé, Pai. Aumenta a fé e coloca sobre ela uma fome pela sua presença, uma fome em conhecer mais do Senhor, Pai. Uma vontade incontrolável de viver para te agradar em todas as áreas da vida. Até mesmo quando ela pensar em gritar, até mesmo quando ela pensar em responder alguém de uma forma grosseira, que o teu Espírito Santo venha constrangi-la, Pai. Que o Senhor venha cada vez mais tocando o coração, tocando a mente, tocando o corpo, tocando a alma. Pai, nós precisamos da sua presença ainda mais forte nessa noite, Pai. Por isso, fale ao ouvido dela aquilo que ela precisa saber. Revela seus segredos. Dê uma direção clara do que é para ela fazer e do que não é para ela fazer. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha unindo casais, que o Senhor venha aumentando o amor, que o Senhor fortaleça essa aliança, Pai, que o Senhor traga admiração no coração dela pelo seu marido. Quebre, Pai, em nome de Jesus, toda projeção
muitas aqui colocam sobre outros casamentos, de comparação, até mesmo com o meu relacionamento, com a minha maternidade. Pai, quebra toda a comparação, eu te peço em nome de Jesus. O Senhor tem tanto amor, o Senhor tem tantos projetos, tantos planos únicos, individuais para cada família. Às vezes uma área que para elas a minha vida está melhor, mas na verdade precisa de ajuste. Às vezes uma área da vida dela que já está ajustada, a minha ainda não está. Então comparar a família, comparar a grama do outro é muito fácil. É diferente viver a realidade, Pai. Então traga satisfação completa para cada uma delas naquilo que elas têm, em quem elas são, naquilo que o Senhor fez, na forma que o Senhor fez, que o Senhor projetou. Eu sei que o Senhor tem planos maiores, melhores, mas até para a gente acessar um novo plano, para a gente acessar um novo sonho, a gente precisa ter gratidão por aquilo que nós temos. E eu vejo que falta gratidão no coração, um agradecimento verdadeiro a Deus por aquilo que temos, uma suficiência no Senhor. Pai, ensina cada uma delas a se sentirem suficientes no Senhor. Jesus, eu lembro que houve um tempo em que eu perguntava ao Senhor, por que eu não tenho mais sonhos? Por que eu não desejo mais nada? Era porque dentro de mim havia tanta satisfação no Senhor, tanta gratidão no Senhor, que nada mais era capaz de me preencher. E eu te peço em nome de Jesus que venha essa satisfação sobre cada uma delas. Uma satisfação tão grande no Senhor, em quem o Senhor é. Pelo Senhor ser um bom pai, um bom amigo, um consolador, presente em todos os momentos, bons, ruins, tristes, felizes. Que elas possam contemplar a sua presença e se sentirem satisfeitas no Senhor. E quando chegar o tempo de colocar sonhos, novos sonhos vindo do céu, o Senhor coloque. Mas agora eu te peço em nome de Jesus, quebra todos os altares, Pai, que existem em corações aqui. Quebre toda a expectativa de que quando eu tiver uma casa melhor, de que quando eu tiver um carro melhor, de que quando eu tiver um carro, de que quando eu tiver o dinheiro X, Y, Z, eu vou me sentir feliz. Quebra tudo isso, Pai, porque a verdade é que a gente nunca vai se sentir completo enquanto não encontrar com o Senhor. Não vai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, aviva famílias aqui nessa noite. Aviva o coração das famílias. Traz momentos, Pai, de união entre eles. Na simplicidade, sentados no chão, cantando canções ao Senhor, comendo juntos, orando juntos, tomando um banho de chuva, contando histórias. Pai, traz a simplicidade de volta. É no simples que o Senhor habita. É no dia a dia, é no cotidiano. Por favor, Pai. Por favor, eu te peço. Abençoa cada pessoa aqui, Pai. Marca a vida delas nessa noite. Marca a vida delas agora, eu te peço, por favor, Senhor. Espírito Santo, cura a dor de cabeça, por favor, eu te peço em nome de Jesus. Cura a dor da coluna, cura o enjoo, a dor no estômago. Retira a vontade de comer doce, Pai. Silencia todas as vontades, todos os prazeres. Traz o foco dela ao Senhor. Por favor, eu te peço, em nome de Jesus.
Silencia os medos, Pai. Silencia as dúvidas. Derrama sobre nós uma fé fora do comum, Pai. Que a gente olhe somente para o Senhor. Que a gente não olhe para as circunstâncias. Que a gente não olhe para o papel, para os projetos, para os objetivos. Que a gente olhe para o Senhor. Eu te peço, Jesus, que nenhuma mulher aqui saia da mesma forma que entrou. Por favor, toca. Toca, Pai. Liberta. Liberta pessoas nessa noite. Liberta, Pai. Coloque anjos ao redor da casa. Livre de acidentes, livre de perigo. Eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito. Se você puder só colocar para mim se vocês fizeram o exercício da carta, porque não aparecia nenhuma marcação. Se vocês me marcaram, eu não consegui ver nada, tá muito louco. O Instagram não tá mostrando minhas lives, não tá mostrando nada, eu não tô conseguindo ver nada. Eu queria muito que você fizesse a carta. Se você não sabe da carta, tá na minha live que eu fiz ontem. Tá mais pro finalzinho, você pode passar. Vocês estão se sentindo bem? Vocês estão se sentindo... Tô vendo aqui que vocês fizeram. Só apareceu uma marcação pra mim da carta, que foi a que eu mostrei. E como vocês se sentiram durante o momento? É incrível, né? É uma libertação fora do comum. Você sente tirando um peso, né? Parece que saiu uma tonelada. Se prepara porque vocês vão para um outro nível. Um outro nível. Que Deus abençoe vocês. Amanhã é o nosso último dia. Amanhã, quando acabar a live, aí vocês já podem comer o que vocês quiserem, né? Não necessariamente. O jejum acaba amanhã na hora da live. Então se faz até amanhã, meio-dia, normal, né? Segue normal. Aí quando a gente for fazer a live, aí à noite você já pode sair para comer, se quiser comer um doce. O único conselho que eu vou dar para vocês é, para quem tá com muita vontade de comer doce, que não coma o doce amanhã à noite. Eu sei que vai ser um pouco difícil, mas faz isso no sábado de manhã, quando você for comer, né? Se for quebrar seu jejum certinho, porque agora você já aprendeu a quebrar seu jejum certinho, você faz a refeição e aí come o doce grudado nessa refeição, entendeu? Não come à noite, não. Tá? Segura amanhã. É só pra poder você não ter um pico de insulina e comer isso de noite. Teoricamente você pode comer, tá? O jejum já vai ter acabado. Mas estou falando pela sua saúde. Tá bom? Fica com Deus. Amei estar aqui com vocês. Espero que o Senhor continue falando com vocês. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.